Boa madrugada a todos vocês, aos meus queridos, a harmonia de Yahshua Mashiach esteja com todos vocês. Agora são exatamente 15 para as 2 da madrugada. Nós estamos aqui em vigília, buscando a presença do nosso Criador e do nosso resgatador Yahshua Mashiach. Mas a semana está aí diante dos nossos olhos, vamos entregar essa semana nas mãos do nosso Criador. Mas a semana está diante dos nossos olhos, nós temos que pedir, Pai, sem a Tua presença não permite que eu saia do lugar, que tudo que eu for fazer, todas as decisões que eu tiver que tomar, que Tu esteja à frente. Sim, que Ele esteja à frente deste dia. Hoje é um dia muito importante, 30 de outubro de 2022. É os dias das eleições, né? Da eleição para presidente da República. Vamos entregar, vamos orar, vamos entregar este dia nas mãos do nosso Criador Yahweh dos Exércitos e do nosso resgatador Yahshua Mashiach. Que a vontade deles acima de tudo prevaleça. Que não venha, vamos pedir, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas se a minha vontade coincidir com a sua, assim seja. Caso contrário, que a tua vontade, que os teus desejos prevaleçam sobre a nação brasileira. É o que é mais importante, queridos, né? Mas antes de você sair para votar, peça a Ele, vai adiante de mim, coloque os teus anjos à frente de mim, para que na hora certa eu possa tomar a decisão acertada. Ore antes, querido, ore, peça a Ele sabedoria divina, tá bom? Pai, em nome de Yahshua Mashiach nós oramos, nós entramos nessa madrugada na Tua presença. Através de Yahshua Mashiach, nosso irmão libertador, nosso irmão resgatador, pedimos a Tua presença, a permissão para estar na Tua presença. Sim, que a Tua presença venha resplandecer em nossas vidas, que Tu venha falar conosco no mais profundo do nosso coração, que Tu venha nos dar entendimento e sensibilidade para entender e compreender o que Tu queres falar conosco nesta madrugada. Sim, Pai, repreenda tudo aquilo que vem para impedir que nós possamos ouvir e compreender a Tua voz, ouvir, entender e compreender a Tua palavra. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos entendimentos para que nós possamos sim entender e compreender o que Tu queres falar conosco nesta madrugada. Em nome de Yahshua Mashiach, nós repreendemos tudo aquilo que vem em oposição às nossas vidas, repreendemos toda a obra contrária, tudo aquilo que foi feito, oferecido, levantado no mundo espiritual contra as nossas vidas. Nós repreendemos e cancelamos em nome de Yahshua Mashiach e determinamos desfeito, determinamos anulado, determinamos cancelado. Assim seja. Pai, sela-nos com Teu santo ruach, sela-nos com Tua presença, que esse dia seja guiado por Ti. Antes de nós sairmos de casa, em qualquer lugar que nós nos propomos aí, que a Tua presença vai à frente, que os Teus anjos vão à frente, que a Tua presença, a Tua harmonia, a Tua proteção esteja conosco em tudo que nós propomos a fazer, que nós sejamos guardados debaixo das Tuas asas. Sim, guarde a nossa casa, guarde a nossa família, guarde os nossos, guarde a nação brasileira nesse dia. Repreenda tudo que vier, Pai, em oposição para trazer contendas, fofocas, brigas, divisão, separação, destruição. Mas que acima de tudo, Pai, que a Sua presença, a Sua harmonia, o Teu entendimento, a Tua sabedoria que vem do alto, jorre sobre a nação brasileira neste dia. Assim seja. Assim seja, queridos. Bora meditar? Hoje nós iremos meditar no livro de 2 Reis, capítulo 20. Você também pode acompanhar pelo livro do 2 Reis, capítulo 20, ou então em 2 Crônicas, capítulo, que é a mesma palavra, né? 2 Crônicas, capítulo 32, versos 24, ou no Isaías, ou então no livro de Isaías, capítulo 38, versos 1. É a mesma palavra. Tá? Você pode fazer comparações para que nós possamos entender e compreender o que o Criador quer falar conosco nesta madrugada. Bora lá meditar? Pegou a palavra? Que é a palavra que cura, a palavra que livra, a palavra que transforma as nossas vidas. Quando nós meditamos na palavra, nós recebemos entendimento, nós recebemos revelação, nós recebemos a presença, né, do próprio Criador. Ele fala conosco de diversas formas e de diversas maneiras, através de meditação, através de um louvor, através da leitura da palavra.
buscando a sua presença. Nós temos que buscar pela presença dele, para que ele venha se manifestar em nossas vidas, né? Pela madrugada é um excelente momento de você buscar a presença do Criador. É um momento que está mais tranquilo, mais calmo. Você pode ter a oportunidade de ter uma sensibilidade de ouvir ele com maior intensidade. Se você nunca passou por essa experiência, eu te deixo como orientação espiritual. Fique de vigília, medite, leia a palavra, ore, busque pela presença dele, porque ele certamente você vai encontrar. Na palavra do Criador diz: pede que receberás. Peça a presença dele, peça o ruach dele sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua família. Limpa. Para nós termos o ruach dele, o espírito dele sobre nós, o que nós temos que fazer? Nós temos que limitar mais o nosso espírito do que a nossa carne. Porque a carne e o espírito é uma briga constante. Ambos ficam brigando um com o outro. Porque a carne quer ser mais alimentada do que o espírito. E quando nós alimentamos mais nossos desejos, nossas vontades mundanas da carne, né? Nós estamos afastando da presença dele. Quando nós alimentamos mais o nosso espírito, santificando, jejuando, meditando a palavra, lendo, ouvindo louvor, né? Nós estamos aproximando mais dele, tendo mais comunhão com ele. Para a gente chegar até aí ao nosso Criador, nós temos que buscar através de Yahshua, nosso irmão libertador, nosso irmão resgatador. E Yahshua, ele é o nosso mediador com o Pai. Então, se nós queremos chegar ao nosso Criador, nós temos que ir até o nosso mediador, que é o nosso irmão libertador, nosso irmão salvador. É através dele que faz a mediação do pai para o filho e a quem o filho quiser revelar. Tá bom, queridos? Vamos lá ler a palavra? O rei Ezequias é curado. Quem é o rei Ezequias? Quem é Ezequias? Ezequias é o rei de Israel. Ele passou por algumas provas. Ele foi provado para ver se ele merecia realmente receber a presença do Criador, para ver se realmente ele merecia receber a proteção do Criador. O rei Ezequias, ele foi muito desafiado. O exército dos assírios, eles perseguiu ele com toda força, com toda sorte de força. Ele afrontou ele, só que Ezequias, ele era temente ao Criador. Né? Certa feita, o Senaqueribe, rei da Assíria, mandou uma carta para ele, né? Aí ele se levantou e apresentou essa carta ao nosso Criador e ao verdadeiro. Ele não está me afrontando, mas está afrontando o próprio Criador, o próprio Pai, nosso Pai vivo. Sabe, queridos? Então é assim, ele ia para frente. Ezequias, ele não era covarde. Mas só que chega um tempo que essa fé, essa valentia, ele é testado. Porque quando nós buscamos a presença do Criador e nós nos propomos a estar do seu lado, né? Quando nós buscamos realmente crer no poder sobrenatural, nós somos provados para ver se realmente é uma fé verdadeira, se nós estamos dispostos a crer verdadeiramente, ou se nós confessamos só com a boca, mas no coração não. Então ele fez esse teste com Ezequias. Vamos ver o que aconteceu? Por este tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ele adoeceu de uma enfermidade, queridos. O rei Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade que era mortal, que aos olhos humanos e aos olhos dele não tinha cura de hipótese nenhuma, né? Vamos continuar. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Altíssimo, ponha a sua casa em ordem, porque você morrerá, você não vai escapar. Olha que desespero. Imagina, você está doente, aí você recebe um diagnóstico médico dizendo: olha, sua doença não tem solução não, você vai descer à sepultura, não tem cura não. Imagina esse rei de Israel, Ezequias, recebendo essa notícia de um profeta, de um homem
do homem, do próprio Criador, chegando até ele, dizendo, ó, põe a sua casa em ordem porque você vai morrer. Imagina, ele doente, de uma enfermidade mortal. Ele, tipo ali, nossa, que é isso? Sabe o que ele fez? Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Criador, dizendo, o que ele fez? Ele aceitou aquela palavra do profeta, daquele homem do Criador? Ele não aceitou aquela palavra. Muitas vezes o médico vai chegar para você e vai falar, sua doença a sua doença não tem cura. Aí vai definir se você vai ser curado ou não, é pela sua fé. Porque muitos são curados e outros não são. Porque o médico vai, ou uma pessoa vai te dar um diagnóstico e lança uma palavra sobre a sua vida e você toma posse dessa palavra e aceita. Ó, sua vida não vai crescer, você não vai evoluir, você não vai prosperar, você vai passar necessidade. Vai acontecer isso contigo, você toma posse daquilo, aceita aquilo ali e acaba acontecendo. Só que Ezequias, o rei Ezequias, não aceitou não, mesmo sendo de um homem do Criador, mesmo esse profeta sendo respeitado, sendo valoroso, ele não tomou posse não, ele não foi covarde não, sabe o que ele fez? Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Criador dizendo, ao Altíssimo, ó Altíssimo, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele orou assim e ele chorou, e Ezequias chorou amargamente. Ele chorou pouco? Não, ele chorou com amargura na alma mesmo, com arrependimento mesmo. Ele se voltou, porque ele recebeu essa palavra, Ezequias recebeu essa palavra que ele ia morrer, né? E o coração dele ficou enfurecido, ele ficou exaltado. Por isso que veio essa grande ira sobre ele, porque ele se exaltou. Então, só que ele se exaltou, mas aí de repente ele se voltou à parede, virou contra a parede e orou. Virou para a parede e orou, se humilhou por ele ter exaltado, né? Por ele ter ficado com raiva, né? Ele exaltou, porque ele exaltou seu coração, ele e os moradores de Jerusalém também, né? Aí o que eles fizeram? Ele orou, ele chorou, mas chorou mesmo, com verdade. Sabe aquele choro de arrependimento verdadeiro, que gerou arrependimento de fato, de verdade? Ele mostrou, Pai, lembra-te de mim que eu andei diante de ti com fidelidade, eu fui fiel a ti, Pai. Eu fui fiel a ti, com o coração íntegro, verdadeiro, fiz o que era reto diante dos teus olhos. Ou seja, fui justo diante dos teus olhos. E chorou, querido, chorou inconsolavelmente. Sabe o que aconteceu? Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, que Isaías era o profeta, foi lá e lançou essa palavra para ele, arruma a tua casa que você vai morrer. Ele recebeu essa palavra, ele não aceitou, ele virou para a parede e começou a chorar e falar, Pai, lembra-te de mim. Lembra-te que eu fui fiel, fui íntegro de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou. Antes que Ezequias saísse do pátio central, a palavra do próprio Criador veio a ele dizendo, volta até Ezequias e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Altíssimo, o Uial de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu vou curá-lo e ao terceiro dia você subirá à casa do Altíssimo. O que aconteceu? Ao terceiro dia você subirá à casa do Altíssimo. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria. Tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Ou seja, além de Ezequias receber mais 15 anos de vida, que o Criador ele acrescentou para ele, ele curou ele, né? Tirou ele, a morte que ele ia descer a sepultura, livrou ele, deu livramento da morte para ele. E ainda livrou ele da perseguição do Senaqueribe, do rei da Síria, que estava na cola dele daquele povo de Jerusalém. Falou, acrescentarei 15 anos
a sua vida e livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim, por amor do meu servo, por amor a Davi, meu servo. Ou seja, além dele, ele orou, ele se voltou ao Criador com tanto arrependimento, com tanta sinceridade, que ele foi livre, aquela cidade foi livre, ele foi livre da morte, foi liberto da morte, recebeu o livramento da morte e a libertação e o livramento da perseguição do rei da Síria, que estava na cola deles, querendo prejudicar eles de todas as formas. Estava no calcanhar deles, afrontando eles, envergonhando eles, né? O que ele fez? Ele voltou-se ao arrependimento de fato e de verdade. Sabe, querido? Tudo que aquela exaltação, aquele que ficou enfurecido por receber essa palavra, mas ele, o que ele fez? Ele se voltou, ele se humilhou, se arrependeu. Aquela ira que o Criador estava prometendo sobre ele e sobre Jerusalém, os moradores de Jerusalém, não veio sobre ele nos dias de Ezequias. Enquanto Ezequias estava lá, aquela ira não veio sobre ele. Em 2 Crônicas 32 fala que Ezequias teve riqueza, glória, grande abundância, construiu para ele depósitos para guardar prata, ouros, pedras preciosas, especiarias, escudos e todos os objetos de valor. Também ele construiu armazéns para colheitas do cereal, do vinho, do azeite, estribarias para todo tipo de rebanho. Ele edificou cidades, teve ovelhas e vacas em abundância, porque o Criador, Yahweh, lhe tinha dado muitos bens. Então, o que aconteceu? Também, nessa mesma circunstância, Ezequias, ele canalizou, ele prosperou, né? Ele prosperou de uma forma que tudo que ele fazia, houve prosperidade em toda obra que ele praticava nas suas mãos. Então, querido, sabe o que isso nos leva a refletir? É que o próprio Criador, ele não desamparou, mas ele provou para saber para saber o que havia no coração do rei Ezequias. O Criador, ele não, de forma alguma, ele desamparou o rei Ezequias, mas ele provou para ver a sinceridade do seu coração, para ver o que havia naquele coração, né? Mas ali houve um arrependimento, houve sinceridade, houve integridade, provou-se que houve fidelidade, integridade, né? Então, queridos, o que eu posso dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês, independente do que venha acontecer conosco, o nosso Criador, ele nos dá livramento. Assim como ele deu livramentos para o rei Ezequias, o rei de Israel, que ele estava sendo perseguido pelo rei da Síria, ele não deu livramento somente para Ezequias, mas para toda Israel, para toda Jerusalém. E enquanto nos tempos de Ezequias, aquele povo não sofreu danos, porque o próprio Criador, por amor, né, pela fidelidade de Ezequias, os guardou. Então, eu não sei o que espera para nós daqui a mais tarde, né? Eu não sei o que pode acontecer, mas eu creio sim que se você é íntegro, se você anda reto diante do Criador, independente do que aconteça, o que venha acontecer, ele pode sim nos dar o livramento, nos dar a libertação. Se nós nos voltarmos a ele de fato e de verdade, orar com sinceridade no nosso coração, com o coração íntegro, né? Aquilo que aos olhos humanos poderia não acontecer, pode acabar acontecendo pela nossa sinceridade. Porque se existe um justo,
Pode ter um decreto para a destruição de uma cidade. Lembra de Ló? Ló, sobrinho de Abraão? O Criador disse: eu vou destruir aquelas cidades, Sodoma e Gomorra. Sabe o que aconteceu? Aí Abraão foi: e se lá tiver 50 justos? Não destruirei. 25, foi até falando assim, até falando. Aí ele: pai, lembra do meu sobrinho Ló. E o Criador, o que ele fez? Ele mandou os anjos para tirar Ló daquela cidade antes que fosse destruído. Você entendeu? Então, nós, se aonde quer que você esteja, independente da situação que esteja acontecendo na sua vida, se você é fiel ao Criador, se você é íntegro, se você é justo, aquele mal que pode vir sobre aquela cidade, mas não sobrevém em você. Ele te dá o livramento. Então, por isso que nós não devemos preocupar com o que vai acontecer com amanhã. Não fiqueis ansioso o que comer, o que vestir, o que beber. Não está isso na palavra? Não tem isso na palavra do Criador? Então, nós temos que focar nossas energias, nossa atenção nesse momento, é só na palavra do nosso Criador, porque ela é vida, ela vivifica. Ezequias, o rei Ezequias, é um exemplo prático para nós hoje. Não só ele, nós temos vários exemplos de livramento, de situação que já estava decretado para acontecer naquela cidade para ser destruída, e não aconteceu. Por quê? Porque o povo se voltou ao arrependimento de fato. No livro de Jonas, pregou em Nínive, avisou aquele povo: se vocês não se voltar ao arrependimento, em 40 dias aquela cidade, todas aquelas pessoas serão destruídas. Só que aquelas pessoas se vestindo pano de saco, se arrependeram, até os animais ficaram em jejum. E o que aconteceu? Não houve a destruição. O Criador, aquilo que ele tinha determinado para aquela cidade, acabou não acontecendo. Porque ele viu que ali houve um arrependimento de fato, de verdade. Ezequias, a mesma coisa. Ele já tinha recebido a palavra do profeta Isaías, que ele era para arrumar a sua casa, que você vai morrer. Ele adoeceu de uma enfermidade mortal, ou seja, que não tinha solução, era a morte. Mas Ezequias recebeu aquela palavra, ele aceitou? Não aceitou. Ele se voltou, ele tinha ficado exaltado, ele se voltou ao Criador, se humilhou, orou, virou para a parede, orou, chorou amargamente, voltou ao seu arrependimento de fato, de verdade. O que aconteceu? Antes mesmo que o profeta saísse daquele lugar, voltou lá, o Criador chamou novamente o profeta, falou: volta lá e fala com Ezequias que eu ouvi a oração dele. Então, nessa madrugada, o Criador está falando para mim e para você: olha, eu ouvi a sua oração, eu ouvi o seu clamor, eu ouvi seus gemidos, eu ouvi seu choro, eu ouvi tudo o que você passou. Eu vi, eu zelo pela minha palavra. E foi com sinceridade, foi com verdade. Se foi, fique tranquilo. Porque assim como eu fui com o rei Ezequias, assim como eu fui com aquele povo de Nínive, assim como eu fui com Ló, assim como eu fui com Esdras, assim como eu fui com Neemias, assim como eu fui com Esther e todo aquele povo judeu que eu dei o livramento, eu serei contigo. O que mais vale? O que seus olhos contemplam ou o que você crê? Porque muitos vivem pelo que os teus olhos estão contemplando, pelo que você está ouvindo, não é mesmo? Mas nós temos que nos alicerçar no manual da vida, que é a Bíblia Sagrada. Se lá está direcionando, se lá o Criador está nos chamando nessa madrugada e nos falando que, mesmo que nós estejamos diante de uma doença, uma enfermidade mortal, se nós nos voltarmos a Ele com toda a sinceridade do nosso coração, Ele fará retroceder esse mal. Ele fará com que esse mal recue. Então, queridos,
Qual que é a direção para essa semana? Qual que é a direção para essa madrugada? Para hoje, neste domingo, 30 de outubro de 2022. Que nós nos humilhar, que a gente venha humilhar diante do nosso Criador, que nós nos voltamos a Ele de todo o nosso coração, que nós nos voltamos ao arrependimento de fato ou de verdade, que nós nos arrependemos. Pai, peça a Ele, me livra da idolatria, me livra do pecado, me livra de tudo aquilo que me afasta de Ti. Mas que a sua presença venha se multiplicar em mim, que a sua presença venha crescer em mim. Me dê força, me dê coragem, me dê vontade de orar. Que muitas vezes o diabo ele vai tirar a vontade de você de orar. Muitas vezes ele vai tirar de você a vontade de estar na presença do Criador, de ler uma palavra, de ouvir um louvor. Ele vai fazer isso para quê? Para afastar você da presença do próprio Criador. Ele vai tentar te enganar porque o diabo é mentiroso. Ele vai tentar dizer para você que não tem jeito. Ele vai dizer para você, olha a situação, olha o cenário. Não olhe para o cenário, não fica focado no que os teus olhos estão contemplando. Mas crê, acredite naquilo que você não vê, mas você tenha certeza que já aconteceu. Porque quando você tem fé, o que é a fé? Nós temos que exercitar a fé. A fé é você crer naquilo que você não pode ver, não pode tocar, mas tenha certeza absoluta que vai acontecer. Quando você tem a certeza absoluta que vai acontecer, o mundo pode dizer para você ao contrário. Todos podem estar indo para uma direção, mas você vai para outra completamente diferente. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é você andar em contramão do mundo. É você não fazer o que a maioria está fazendo. Que a maioria, o que ela faz? A maioria busca por coisas temporais, por coisas que são passageiras, que acabam com o tempo. Mas os que têm fé, os que vivem a fé, buscam as coisas que são eternas, que é a nossa salvação, que é a presença do nosso Criador, que é o ruach dele sobre nós, nos selando e nos guardando. Então, nessa madrugada, queridos, eu quero que você reflita sobre a sua vida, reflita o que você está passando, o que você está ouvindo, o que você está vendo. Os valores estão se perdendo, mas nós não podemos perder a presença do nosso Criador. Nós não podemos deixar que essa presença se perca diante das distrações do mundo, diante dos comentários do mundo, diante do que as coisas que nós estamos contemplando neste momento, né? Tempos difíceis faz com que você se torne forte ou você se torna um fraco. Mas para nós fortalecer, primeiramente nós temos que fortalecer quê? O nosso espírito. Quando nós estamos fortalecidos espiritualmente, a nossa carne pode estar fraca. Mas se o nosso espírito estiver forte, automaticamente nós nos tornaremos fortes. Na palavra do Criador diz, diga ao fraco que eu sou forte. Ou seja, na sua fraqueza, ele diz que você é forte. O próprio Criador diz que quando você acha que você é fraco, que você não tem condição nenhuma, aí que você está forte. Se ele disse para mim, na própria palavra, que quando eu sou fraco, eu sou forte, por que eu vou acreditar que eu sou fraca? Porque o mundo está dizendo que eu sou fraca? Porque as pessoas que estão ao meu redor estão dizendo que eu sou fraca? A opinião das pessoas é a opinião pessoal delas. O que manda, o que vai gerar uma reação na minha vida, o que deve gerar uma reação na minha vida e que você tem que aceitar na sua vida, é o que o Criador diz para você. Na palavra dele, diga ao fraco que ele é forte. Então, se na sua fraqueza ele te considera forte, por que você tem que acreditar o que as pessoas estão dizendo a respeito de você? As pessoas, elas podem dizer uma opinião pessoal delas, que não deve afetar a sua vida. Muitos caem e não conseguem levantar porque tomam posse do que as pessoas falam dela, do que as pessoas julgam ela ser, do que as pessoas desejam que elas sejam. Mas você tem que entender que o Criador, ele tem um projeto para a sua vida, um caminho para você, escrito, uma história.
uma página, um livro que está o seu nome já determinado, você está predestinado a ser salvo, você foi chamado para ser salvo. E é isso que vale. Nós temos que nos esforçar, nos encontrar esforçando, buscando materializar esta verdade, né? Buscando materializar essa verdade. Se nós somos predestinados a ser salvos, se nós somos escolhidos, nós temos que viver essa escolha. Para nós vivermos essa escolha, nós temos que deixar de lado muita coisa. Nós temos que matar os nossos desejos, nossas vontades carnais e alimentar mais o nosso espiritual. Como assim? Nos santificando, jejuando, orando, fazendo vigílias pela madrugada, fazendo a leitura da Bíblia, assistindo um vídeo, ouvindo louvores, enchendo a sua casa de luz, de alegria, da presença dele, né? Porque quando você sente um ambiente pesado, são pesos espirituais. Você tem que mudar essa situação, você tem que orar. E muitas vezes quando você está desanimado, sem vontade de orar, é o diabo que põe esse próprio desânimo em você. Ele sugere, vai dando sugestões para você, não adianta orar, adianta sim. Independente do que você esteja passando, se você dobrar seus joelhos, colocar ele no chão e buscar pela intervenção divina, buscar do trono, vai ter resposta. Mas acima de tudo, que seja feita a vontade dele, não as nossas vontades. Muitas vezes a gente ora querendo que as nossas vontades se concretizem, que as nossas vontades se materializem. Mas será que isso é o melhor para nós? Eu agradeço ao Criador muitas vezes, que muitas orações que eu fiz, e algumas delas não foram realizadas. Aí eu vejo hoje, nossa, ainda bem que ele não deixou que isso fosse concretizado. Porque hoje eu entendo que se tivesse acontecido aquilo, seria pelo meu mal. Mas o Pai é tão perfeito que ele não permite que muitas coisas aconteçam na nossa vida, porque ele sabe que vai nos prejudicar lá na frente, né? Então nós temos que pensar nisso, tá? Que o Criador, o Altíssimo, ajuda e o livra de todos os males, né? Se você busca pelo refúgio dele, crê que aquele que habita no esconderijo dele, pode descansar tranquilamente sobre a sombra das tuas asas, porque ele está zelando por ti, ele zela pelo teu povo, a mão dele está levantada e muitos não veem isso, mas ele zela pelo povo, ele guarda o teu povo e ele zela pela sua palavra. Tudo que ele promete, ele cumpre. Se você tem promessa dele, pode ficar tranquilo. Um dia para ele, 1000 anos é a mesma coisa. 1 ano e 1 dia é a mesma coisa, tá? Passa os céus e terra, mas a minha palavra jamais passará. Pense nisso, tá bom, queridos? Fique na paz e na harmonia de Yahshua Mashiach, que você entregue seu dia hoje, que seu dia hoje esteja sob a direção dele, guardando todos os seus caminhos, né? E que você tenha pensamentos de pureza, que toma as decisões de pureza, que ele esteja à frente, né? Tomando por você, te dando sensibilidade para você tomar as decisões acertadas, que você não venha amanhã arrepender-se das escolhas que você tomou hoje. Ou também, até para pedir, nós temos que ser inteligentes. Até para pedir, nós temos que pedir para ser inteligente, porque bate, esta porta será aberta, pede que será vos dado, mas nós temos que saber pedir. Muitas vezes nós temos que pedir: Pai, me ensina, Yahshua, me ensina a pedir, me ensina, né? Me ensina a pedir aquilo que te agrada, me ensina a pedir aquilo que é o melhor para mim, né? E a gente sempre está em vigilância, vigiai e orai, porque ele virá como um ladrão, está na palavra do próprio Criador, né? Então, se você soubesse que hora que o ladrão viria na sua casa, você não ficaria sempre de prontidão, vigiando? Então, nós sabemos que Yahshua um dia voltará para resgatar a sua igreja, mas nós não sabemos a hora certa, nem o momento, nem o dia certo. Então, por isso nós temos que vigiar, ficar sempre com a nossa lamparina acesa, ou seja, com a sua presença sempre em nós, nos esforçando, porque o dia que ele voltar para buscar a sua igreja, ele nos encontra trabalhando, nos esforçando para estar preparados para estar junto dele, né?
Assim seja, queridos. Então, pense no que é positivo, pense no próprio Criador, por amor que Ele fez por mim, por você na cruz, entregando seu único filho na cruz, que é Yahshua. Padeceu, pelas suas pisaduras nós somos curados, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Que amor é esse, né? De um pai por uma humanidade. Ele quer que eu e você apenas reconheçamos esse esforço, reconhecemos esse sacrifício, que Ele deu seu único filho por mim, por você, para que, como prêmio, nós fôssemos salvos. E Yahshua foi no inferno, tomou a chave da morte, para que hoje nós tenhamos vida eterna. Nunca se esqueça disso. Tenha uma ótima madrugada, um ótimo domingo e uma excelente semana na presença do nosso Criador, Yahweh dos Exércitos, nosso resgatador Yahshua Mashiach. Que acima de tudo, que as vontades dele prevaleçam em nossas vidas. Que seja feita a vontade dele. Que Al abençoe a nação brasileira. Que Al abençoe você e toda a sua casa. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach, meus queridos. Obrigada por você assistir este vídeo até aqui.